Fala meus caros, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou explicar por que às vezes algumas coisas no JavaScript não deveriam funcionar, mas elas funcionam. Parte dessa culpa, digamos assim, é por conta da natureza do JavaScript, por ser muito flexível e não muito bem definido, assim, algumas regras do que deve ou não ser feito. Mas tudo tem uma explicação no final das contas, não é magia, é tecnologia. Nossa, que frase ruim. Até perdi o fio da meada aqui, nem sei mais o que eu tava falando. Então, às vezes tem coisas que não funcionam do jeito que a gente espera. Quando a gente espera uma coisa e não funciona, ok, é normal, mas tem vezes que a gente espera que não funcione e mesmo assim funciona. E foi o caso disso aqui que eu vou mostrar aqui no vídeo, que veio de um aluno. Esse aluno estava perguntando sobre o método from do array do JavaScript. Só até com o meu navegador aberto aqui, eu geralmente quando eu vou ler documentação sobre algo relacionado ao web, eu procuro no MDN, que é um site com uma documentação proprietária da Mozilla para desenvolvedores, que é excelente. Então eu geralmente jogo assim no Google, né? MDN, array from, por exemplo. Né? Então aqui ele já encontra aqui o primeiro link, e essa função from, ela recebe um array, ou na verdade o que eles chamam, de array like, tá? Ou array like em inglês. E basicamente retorna uma cópia desse array. Então deixa eu abrir aqui o Node e eu demonstro na prática, tá? Vou abrir aqui no meu terminal mesmo o Node, e aí a gente poderia passar, por exemplo, um array aqui para esse método from. Então eu vou passar 1, 2, 3, por exemplo, e ele vai duplicar esse array para mim, tá? Pode estar parecendo que é o mesmo, mas na verdade ele duplicou, é um array novo, é uma nova posição na memória. Outra coisa que eu poderia passar, que também bate com essa definição de array like, é uma string. Então, por exemplo, se eu escrevo aqui meu nome, né, ele vai separar o meu nome em caracteres. Então ele retornou um array com cada letra do meu nome em uma posição diferente desse array. Mas o que despertou a curiosidade desse aluno foi justamente o fato de eu ter passado um objeto e não um array, não algo... Porque uma string é até meio que relativamente fácil entender que ela nada mais é do que um array de caracteres. Agora, um objeto não é. E o que eu tinha feito na aula era passado um objeto com uma propriedade length, e aí eu passei, sei lá, vou chutar um número aqui, tá? 3. E esse método funciona, ele realmente criou um array com 3 posições, que é justamente o que eu estava fazendo na aula, é justamente o meu objetivo lá. E aí esse aluno, muito dedicado, veio na documentação para tentar entender que parâmetro é esse que entendeu um objeto, né? E aí ele olhou aqui, viu que todos os exemplos, na verdade acho que até tem um exemplo mais ou menos com esse length, ou exatamente como esse, mas o fato é que, aqui ó, nos parâmetros, ele não fala que ele aceita um objeto, ele fala que ele só aceita um array, na verdade um array like, ou um objeto iterável, né, para que ele converta depois para um array, tá? Então, de fato, ele não menciona nada sobre objetos. E aí ele estava curioso para entender por que esse negócio funciona, né? Não era para funcionar, era para dar um erro falando, meu, você me passou um objeto, tava esperando um array like. E eu tô aqui para explicar para você por que isso acontece no JavaScript. Então se isso aqui também despertou a sua curiosidade e você acha que isso aqui vai ser útil para você, já faz um while true ali no botão de like e também no botão de se inscrever, porque assim o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é interessante e vai distribuir ele para mais pessoas. Então vamos lá. O que o JavaScript espera como primeiro parâmetro é esse array like, mas como é que ele sabe o que é um array like? Ele não vai comparar exatamente, não vai perguntar para o parâmetro, né, fazer a verificação do parâmetro se ele é realmente um array. O que ele faz, o que ele considera esse like, né, que em inglês significa algo como próximo, ou seja, algo próximo de um array. Para ele fazer isso, ele utiliza uma estratégia chamada duck typing. Deixa eu abrir aqui a Wikipedia, tá? Se você quiser ler depois, provavelmente é uma explicação um pouco mais completa e mais teórica aqui também, mas nada mais é do que um estilo de tipagem. A parte mais interessante desse artigo, deixa eu até dar um zoom aqui, a parte mais interessante desse artigo, e na verdade qualquer explicação de duck typing que você pode encontrar por aí, é essa frase aqui. Essa frase fala o seguinte: se algo anda como um pato e faz quack como um pato, então deve ser um pato. Tá? É uma brincadeira, né, de uma analogia com o mundo real, com o animal pato mesmo. Você tá andando, se anda de forma que parece um pato e tá fazendo quack, deve ser um pato, né? Então a ideia é basicamente a mesma. O JavaScript vai verificar algumas características desse primeiro argumento que a gente está passando aqui como argumento, né, que é esse primeiro, tá? Lembrando que eu estou ignorando os outros dois, tá? A gente poderia passar uma função aqui que é opcional e também um outro argumento que também é opcional, mas eu estou deixando de lado esses dois parâmetros e me focando só nesse primeiro, que é obrigatório, tá? Então ele vai verificar algumas características desse primeiro argumento para verificar se ele é um array, né? Se o primeiro parâmetro é um array.
E a mesma coisa do pato, ele vai verificar se o pato faz quack e vai verificar se ele anda. Só que pro JavaScript ele vai verificar outras duas coisas, não se ele faz quack e se ele anda, ele vai verificar outras duas coisas. A primeira coisa é verificar se esse parâmetro responde ao método length, que é justamente o que a gente passou aqui. Só que o que a gente conhece como hash ou dictionary em outras linguagens é conhecido como objeto no JavaScript, que é basicamente essa parte aqui. E elas podem ser acessadas através de um ponto. Então, imagina, eu vou copiar esse objeto aqui para baixo, tá? Então, length 3. Se eu fizer um ponto length aqui, eu poderia até mesmo extrair isso aqui para uma constante ou fazer direto assim, tá? Porque isso aqui funciona. É como se eu estivesse definindo um objeto aqui e chamando a sua chave. É como se fosse, não, desculpa, é exatamente isso. Se eu tivesse extraído isso aqui para um objeto assim, por exemplo, vou até usar diferente aqui, tá? Vou chamar a chave 1, a chave A com o valor 1. Aí se eu fizer objeto.a, ele vai me retornar o valor 1, tá bom? É assim que funciona o JavaScript. Então, da mesma forma que um array responde, né, esse método length, que é o tamanho desse array, um objeto também vai responder. Então a gente está meio que enganando o JavaScript quando a gente passa esse length com o valor de 3. Né? Na verdade, poderia ser qualquer valor, desde que ele responda alguma coisa. Não pode deixar de responder esse valor aqui, não pode ficar em branco ou null, por exemplo. Agora, uma segunda coisa, uma segunda propriedade interessante dos objetos JavaScript, eu vou até limpar meu console aqui. Aliás, eu vou até usar esse obj que eu tinha criado aqui. Uma segunda propriedade interessante é que a gente também pode acessar os seus valores passando uma chave dessa forma aqui, né? Abrindo colchete, string, que é a chave, e aí ele retorna pra gente o valor. E uma coisa bastante surpreendente é que a gente poderia passar um valor que não existe. Então eu vou passar x, por exemplo, e ele retorna. Ele retorna undefined, mas ele não retorna um erro. Ele não lança uma exception, alguma coisa do tipo. Ele simplesmente retorna que não está definido. E essa chave, como você pode imaginar, não precisa ser necessariamente uma string. A gente poderia passar um integer, ou ainda outra coisa aqui, tá? Então, se eu estou passando 1, 2, 3, ele continua retornando undefined. Você tá vendo onde eu quero chegar? Olha só que interessante. Isso aqui provavelmente iria parecer um array, porque eu estou acessando os índices. E essa é justamente a segunda característica que o JavaScript procura nesse array. Lembra que eu dei o exemplo do pato, né? Se ele anda e se ele faz quack? No JavaScript, ele vai esperar duas coisas. Se ele tem o length e se ele responde ao índices, né? Ou seja, se ele se comporta como se ele tivesse elementos. Tá? Então é por isso que quando a gente executa, deixa eu até voltar aqui, aqui ó. Quando a gente executa isso daqui, ele vai verificar. Tem o length? Sim, beleza. Então passa a primeira condição. E a segunda condição é se a gente consegue fazer a interação, só que todos eles retornam undefined. Então por isso que ele funciona e retorna realmente um novo array. Inclusive, olha que curioso, né? Se a gente quisesse passar uma chave aqui, 0, aí eu vou, não sei, eu vou passar um valor, sei lá, A, aí 1 valendo B e 2 valendo C. Será que isso aqui funciona? Bom, para o JavaScript, ele não está interessado no que a gente está passando, desde que atenda aquelas duas características. Então, olha que interessante. Ele vai retornar para a gente um array novo, baseado nesse objeto que a gente passou como parâmetro. Ou seja, o JavaScript está pensando que isso aqui é um array. Tá? Tanto isso aqui, quanto esse aqui de cima. Ele pensa que é um array, e a gente meio que engana ele. Inclusive, isso aqui abre uma possibilidade interessante da gente criar novos arrays fazendo o seguinte. A gente passa esse primeiro parâmetro, né, como um objeto com essa aqui length, e depois a gente passa uma função, tá? Vou chamar aqui o valor de... Na verdade, o primeiro parâmetro não faz diferença, porque ele é undefined, tá? Então a gente geralmente até costuma colocar aqui um underline na frente pra gente... meio que uma convenção, né, de que a gente não está utilizando essa variável. Aí eu poderia chamar de qualquer coisa, eu vou chamar de n aqui, e depois a gente tem o índice, tá? Então ele vai fazer um loop aqui e a gente tem um índice. E com esse índice, ele vai começar no 0, depois 1, depois 2, é um array, né? Então ele vai seguir essa ordem. E aí a gente poderia fazer, por exemplo, vezes 2. Isso aqui então eu estou passando uma função aqui, com 2 argumentos. O primeiro não estou utilizando, e o segundo eu vou multiplicar por 2. Então, teoricamente, ele vai retornar um array fazendo essa conta, né? 0 vezes 2, 2, depois 4, depois... na realidade, 0 vezes 2, 0, 1 vezes 2, 2 e 2 vezes 2, 4. Agora sim, tá? Então, essa aqui é uma forma bastante sucinta e interessante da gente criar arrays dinamicamente, né? Esse 2 aqui poderia estar vindo de outra variável, ou passada como parâmetro de alguma função que estivesse encapsulando esse código aqui dessa linha, alguma coisa do tipo, tá? Então a gente consegue fazer essas brincadeiras e criar um array do tamanho que a gente quiser. Se eu mudasse aqui para 30, por exemplo, olha só, ele gera um array aí gigantesco fazendo essa conta pra gente. Isso aqui resolve um monte de problema e é relativamente um código simples, né? Depois que você entende essa magia aqui desse objeto sendo passado no primeiro parâmetro, tudo fica mais simples e mais fácil de guardar quando você precisar usar.
Para finalizar o vídeo, tem uma outra forma da gente provar esse conceito, que é criando uma instância de uma classe que responda exatamente a essas mesmas chaves, esses mesmos métodos. Então olha só, eu vou criar uma classe aqui chamada foobar, que vai ter um getter que eu vou chamar de length, e aqui eu vou retornar 4, por exemplo. Vou fechar minha classe. Aqui eu vou instanciar essa classe foobar, então new foobar. Se eu chamar aqui foobar.length, ele vai me retornar 4. E o que é interessante é que qualquer instância do JavaScript, qualquer objeto do JavaScript, a gente pode sempre chamar alguma coisa que não existe. E se a gente chama isso daqui, ele retorna undefined. Ou seja, os objetos, quando a gente cria a partir de uma instância, né, a partir de uma classe, vai funcionar da mesma forma que funcionou com os arrays literais que a gente fez anteriormente. Então, se eu passar aqui length, por exemplo, ele retorna aquilo lá. E se eu passar, por exemplo, os índices do array, ele continua retornando undefined. E aí, para provar esse conceito, basta que a gente rode, então, array from, e a gente passe esse objeto foobar, que ele vai retornar para a gente 4 elementos undefined, né? E aí, se você quiser, você poderia passar uma função aqui que retorna alguma coisa, né? E fazer daquela forma que a gente tinha feito anteriormente. Beleza? O vídeo de hoje era isso. Espero que você tenha gostado, e curtido e aprendido alguma coisa nova. Se você aprendeu, deixa aqui nos comentários para eu saber o que você gostou mais, o que você aprendeu e pra gente trocar uma ideia por lá. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece do like, de se inscrever para saber dos próximos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.